Boa noite a todos. Vou começar me apresentando. Meu nome é Leonardo Veríssimo, sou pastor da Igreja Presbiteriana há mais ou menos 13 anos. Pertenço ao presbitério de Bauru, sou pastor auxiliar da primeira igreja lá de Bauru. E esse ano nós mudamos aqui para São Paulo, com uma série de coisas para a família, e por isso eu estou mais próximo aqui um pouquinho. Eu sou casado com a Raíssa, nós somos casados há 12 anos, e temos 2 filhos, a Laura com 7 anos e o Benício com 4 anos. Essa questão do autismo entrou na nossa casa a partir do Benício, quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. A pediatra sugeriu que ele pudesse ser autista, e aí nós começamos o processo que muita gente aqui já experimentou e conhece. E no meio desse caminho, de já 2 anos e meio, eu, em uma entrevista, com um psicólogo, a minha esposa falou para ele, olha, eu acho que você tinha que fazer um teste nele, porque tudo que você está falando aí, que o Benício pode ter, ele tem, ele é. E aí, no primeiro momento, falei que não, mas resolvi fazer os testes, fazer a avaliação e cheguei lá. O Benício ainda pode não ser, porque, como você sabe, o protocolo é tratar como, ainda que tenha uma sugestão bem grande de que ele de fato é. Mas eu sou com toda certeza. E eu pensei em falar com vocês, trazer um pouco da minha experiência. E eu pensei em falar para vocês que eu sou uma pessoa que nasceu 3 vezes. Sempre pastor presbiteriano tem que ter um 3, e eu não consigo fugir do 3. Eu nasci 3 vezes. O primeiro foi o meu nascimento natural, é claro. Eu sou o filho do meio de uma família, eu tenho uma irmã mais velha, um irmão mais novo, sempre vivi com meu pai e com a minha mãe. Quando eu nasci, eu já trazia esses sinais do autismo. Eu era um bebê muito quieto, eu não acordava para mamar, enquanto eu mamava eu dormia. Minha mãe me levou para fazer todos os testes e tudo que era possível naquela época, e aí eu recebi o meu primeiro diagnóstico. Eu era uma pessoa, um bebê preguiçoso. Não precisa se preocupar, mãe. É assim mesmo, ele só é quietinho. Mas ele interage pouco. É assim mesmo, cada filho é de um jeito, a senhora está procurando pelo em ovo, e minha mãe procurou uma segunda opinião, foi a mesma coisa, e assim por diante. Então, o primeiro diagnóstico da infância foi preguiçoso. O segundo diagnóstico é que eu era uma criança reservada. Eu não brincava muito com as outras, eu até ficava junto com as outras, e é isso que muitas vezes engana quem não entende muito da prática do autismo. Às vezes a gente tem um pouco da teoria, mas precisa dar um passo além. E a criança, ela está junto com as outras, mas ela não está interagindo com as outras, ela não está brincando com as outras. Mas ela corre para o mesmo lado que as outras correm. Mas ela está correndo sozinha, ela está correndo à parte. Isso precisa ser uma sensibilização da nossa parte. Então eu era uma criança reservada. E assim eu fui até mais ou menos os meus 5 anos, quando a minha família sofreu um acidente grave de carro. Meus pais ficaram praticamente 1 ano entre cirurgias e recuperação, e foi um ano bastante difícil. Até os 5 anos, eu não falava com as outras pessoas, eu só falava com a minha mãe. Eu sabia falar perfeitamente, mas só falava com a minha mãe ou com a minha irmã. E com o meu pai, claro. Quando nós sofremos esse acidente, de uma hora para outra, eu não podia mais estar com a minha mãe, com o meu pai ou com a minha irmã. Eu fui o único do acidente que não sofreu traumas. Foi um acidente que pessoas morreram, não da minha família, mas foi um acidente bem grave.
E de uma hora para outra eu me encontro na casa da minha avó, que eu conhecia, mas antes eu tinha minha mãe, de uma hora para outra eu não tenho mais. E aí começaram a surgir algumas coisas mais claras de que tinha algo que não estava muito normal, me permita usar essa palavra. Só que eu tive um outro diagnóstico nessa época. Trauma, tadinho, está traumatizado, olha só o que aconteceu com ele, vamos relevar, vamos reconsiderar, enfim. Bom, lá com uns 7 anos mais ou menos, a vida voltou ao normal, segui na escola, aparentemente nenhum problema, tinha dificuldades com letras, tinha dificuldades com uma série de coisas, mas, mais uma vez, isso é normal, daqui a pouco passa, uma hora vai dar certo. Chegando ali perto dos 11 anos, 10, 11 anos, comecei a ficar amigo dos meninos da rua. E comecei a brincar com eles, e a nossa brincadeira era muito sadia. A gente brincava pulando de um telhado no outro e fazendo coisas dessa natureza. Nunca vi perigo nisso. Sempre todo mundo viu, eu nunca vi, mas isso era sadio. Outro diagnóstico, na minha professora, disse que o meu lugar era na FEBEM, porque eu não era gente para conviver com as outras pessoas. Ela não disse isso para mim, ela disse isso para minha mãe, né? Então, foram alguns diagnósticos aí que eu recebi nesse primeiro momento. Aí vem o segundo nascimento, que foi quando a minha família começou a se aproximar da igreja. E aí, eu detestava a igreja. Eu detestava a igreja. Era uma igreja que estava iniciando, igreja presbiteriana, mas que estava começando, e eram cadeiras soltas, né? Cadeiras assim. E eu sempre fazia questão de sentar na ponta, porque assim que começasse eu saía. E eu não sabia o porquê, mas eu detestava estar naquele ambiente, principalmente no momento de louvor. E era uma igreja, nem todas as igrejas fazem isso, mas naquela época eu usava retroprojetor, e eles apagavam as luzes para que o retroprojetor ficasse mais evidente. E aquele negócio de ficar com a luz apagada, um monte de gente falando ao mesmo tempo, levantando a mão, batendo palma, aquilo era horrível para mim. Horrível. Só para comentar, para você ter ideia, tem algum outro autista aqui? Beleza, somos... eu acho que a gente está na cota, né? Mas tá bom. Para a maior parte das pessoas aqui não teve problema nenhum o tempo que a gente passou aqui hoje. E assim, não é um problema das outras pessoas, é um problema meu. Mas 2 ou 3 palestras eu quase saí. E eu quase saí por causa do timbre da voz da pessoa, não era nem o volume. E aí o que a gente faz? A gente carrega sempre um abafador de ouvido, porque a gente não aguenta. E a parte mais triste para mim nisso tudo é que a voz do meu filho me irrita demais. E eu me propus a vir aqui falar com vocês, tentando ser o mais honesto possível, para mostrar um pouco dessa outra questão. Então, desde que ele nasceu, eu tenho uma outra filha, não acontecia isso. O choro dele, a voz dele, ele altera muito a voz para falar, que é o Benício, que tem esse diagnóstico. Então, eu uso sempre o abafador dentro da minha própria casa. Não é que eu não goste do meu filho, não é que eu não ame o meu filho, mas é o timbre, não é nem o volume. Tá? Então, essa é outra coisa que a gente precisa entender. Porque quando você lê um livro de autismo, vai dizer que o volume é uma coisa que nos incomoda. Às vezes é, mas na maior parte das vezes o que nos incomoda é o timbre, é o agudo, são coisas mais sutis. Então isso também precisa ser entendido. Muitas vezes a criança vai vir na escola dominical e não vai querer ter aula com a professora. O problema não é a professora, é a voz dela, é o timbre da voz. E ele não consegue ficar, e ele não consegue explicar da mesma forma que eu nunca consegui explicar para ninguém essas coisas. Eu passei a vida inteira, eu tento comparar isso mais ou menos assim. Qualquer sistema elétrico, ele vai ter um disjuntor.
Porque a hora que ele tem uma sobrecarga, esse disjuntor cai para que as coisas não peguem fogo. A vida inteira eu passei com o disjuntor caindo e voltando. O que acontecia comigo quando esse disjuntor caía? Duas situações. A primeira era que tudo ficava rápido e eu me sentia devagar. Ao ponto de, às vezes, olhar para a mão assim e parecer que... Sabe filme quando fica um slow motion? Então, a minha mão lenta e tudo rápido à minha volta. E outras vezes era o contrário. Tudo ficava devagar e eu rápido. Eu falava para minha mãe, mãe, eu estou me sentindo tonto. Eu estou me sentindo zonzo. Eu sou do interior, né? Então a gente fala assim mesmo. Estou me sentindo zonzo, estou me sentindo meio... E ela me levou no médico. Eu fiz os exames que tinha para fazer. E nunca foi possível descobrir. Porque ele perguntava, que situação que isso acontece? E eu falava, bom, às vezes quando eu estou brincando com meus colegas, isso acontece. Eu falava, então talvez é uma agitação. Mas outras vezes eu estava assistindo televisão e isso acontecia também. Muitas vezes por causa do que estava acontecendo no desenho, o som, a música, coisas dessa natureza. Muitas vezes hoje eu estou no metrô lotado, não tenho nada. Saio do metrô, entro tranquilo. Muitas vezes eu estou dentro do meu carro, andando sem problema nenhum, e isso acontece. Eu tenho que desligar o rádio, eu tenho que diminuir, muitas vezes, tudo o que está acontecendo. Bom, o meu segundo nascimento, então, foi o nascimento do Evangelho. Não gostava da igreja, mas em algum momento eu tive a bênção de ter alguém que chegou do meu lado e falou, nossa, você quer participar com a gente de um acampamento e tudo? E eu fui nesse acampamento. E aí foi uma coisa assim, mães, eu sei que vocês querem cuidar e tudo, mas eu tinha um problema nessa época que eu era sonâmbulo. Simplesmente quando eu chego no acampamento, todo mundo sabia que eu era sonâmbulo. E eu tinha por volta de 13 anos. Né? Porque a minha mãe fez questão de pedir para que o pastor me colocasse no quarto com ele. E aí era uma casa, e aí, enfim, né, para eu conseguir chegar na piscina, que era o medo dela, eu tinha que passar por uns 4 cômodos. Né? Então, todo mundo me conhecia no acampamento, fiquei popular de uma hora para outra, sem querer, porque eu era o menino sonâmbulo. Tudo bem. Nesse acampamento foi muito bom, comecei a criar amizades, isso é importante. E aí, nesse acampamento, eu entendo que Jesus me salvou. Mas, ao mesmo tempo que Jesus me salvou, a igreja colocou um problema para mim. Porque no dia que Jesus me salvou, e eu tenho certeza disso, eu não chorei, eu não ajoelhei, eu não tive um evento assim convulsivo de emoções, enquanto que todos os outros colegas tiveram. Engraçado que uns deles nem na igreja estão mais. Mas como eu não tive esse evento visual de conversão, as pessoas continuavam pensando que precisavam pregar o evangelho para mim. Isso foi bom porque eu aprendi muito. Aprendi tanto que naquele momento em que eu entendi que Jesus me salvou, Ele também me chamou para o ministério pastoral. A grande questão é que eu não conversava com as pessoas. Eu nunca tinha pregado o evangelho para alguém, e eu entendia que ser pastor, a prerrogativa de ser pastor era que eu já tivesse pregado o evangelho para alguém e esse alguém tivesse se convertido. Nunca ninguém tinha me dito isso, mas na minha cabeça era assim. E aí passei a minha juventude com algumas coisas que hoje a gente chama de hiperfoco, né? E é claro que os meus colegas não entendiam, né? Porque enquanto estava todo mundo falando sobre namorar, eu estava pensando em confissão de fé de Westminster. Não batia muito, não encontrei nenhuma menina na época que se interessava pela mesma coisa que eu. Era complicado. E aí nessa época eu fiquei como esquisito, né? Fazia um esforço tremendo para estar com as pessoas e para que isso não fosse desse jeito. Mas mesmo assim era como acontecia. Bom, fui para o seminário com 18 anos. A igreja tinha muita fé, acreditou que um menino de 18 anos dessa natureza poderia ser pastor.
A época do seminário, preciso pedir aqui em público perdão para os colegas que moraram comigo. Eu morei com 4. Cada ano eu morei com um porque não deu, né? E aí era muito difícil porque eu estudei em Campinas, na época era um prédio que a gente tinha o nome de Raquel, eram 10 quartos com 2 rapazes morando em cada quarto. Então você imagina, silêncio era uma coisa que só acontecia depois das 4 da manhã, né? Porque eram alunos de anos diferentes, então cada um está fazendo trabalho 1 hora, e aí como que você dorme em silêncio? O banheiro era coletivo, e aí eu tive uma grande dificuldade em lidar com tudo isso, e eu falava, bom, o problema sou eu, porque os outros 19 estão fazendo tudo normal, olha aí a vida deles, e eu então é que sou o problema. E isso sempre teve, né? Eu sou o problema. Beleza. Acho que eles me perdoaram, continuamos amigos, segui a vida, fui ser pastor. Modéstia à parte, sempre acho que fui um bom pastor. Porque eu sempre agi no pastorado de uma forma metódica. Então eu tenho que visitar a igreja, eu visito a igreja. Eu tenho que fazer um bom sermão, eu faço um bom sermão. E eu fui estabelecendo parâmetros para que eu conseguisse saber se era ou não. E perguntando para as outras pessoas e sempre avaliando. Surge nesse aí um outro problema que é o perfeccionismo. Mas esse é um detalhe que eu chego daqui a pouco. Enfim, não tive problemas nas igrejas que eu passei. Sempre procurando fazer essas coisas. Aí, ainda na época do seminário, conheci a Raíssa, minha esposa. Namoramos, noivamos, nos casamos. Não tenho dificuldade de dizer isso, a Raíssa é a única mulher que eu conheço. Me casei com ela, ela comigo, nessa natureza. Acho que isso é importante ser dito. Tivemos uma adaptação, assunto para um outro dia. Resolvemos que era o momento de ter filhos, tivemos a Laura, tudo bem, depois o Benício. E nós nunca notamos nenhuma diferença no Benício. Nunca. Uma coisa que é importante falar nesse tempo é que parte da minha vida ministerial foi como missionário. Eu organizava viagens missionárias para o Nordeste. E tem 3 coisas que eu não suporto. Me sentir úmido, pó e calor. E eu fiquei quase 10 anos organizando essas viagens para lá. A gente ficava em escolas, era um trabalho assistencial, e aí o que acontecia? Eu voltava das viagens 7 quilos mais magro, 10 quilos mais magro, doente, que não podia passar um vento na minha frente que eu tinha que tomar antibiótico, imunidade 0. Foi bom que antes de mim veio alguém aqui que disse que tem problemas com alimentação, né? Porque eu sempre fui fresco, desculpa a expressão, porque eu não gostava de comer determinadas coisas. Imagina ir para o Nordeste, com todo respeito aos nordestinos, e ter um tempero completamente diferente, uma textura completamente diferente e um cheiro completamente diferente. Eu sempre disse para as pessoas que eu não gosto de cebola, mas não é que eu não gosto da cebola, eu não gosto do barulho que a cebola faz. Se a cebola for triturada, eu como numa boa. Se você me der uma cebola e falar lambe, eu vou lamber sem problema nenhum. O problema é morder a cebola e ouvir o barulho dela. E aí, quando você conta isso para as pessoas falam, mas você é muito fresco, né? Eu adoro tomate, cenoura, beterraba crua. Se você colocar água para deixar, para cozinhar, já era. Não dá. Entra, mas depois eu vou ter problema, né? Então é bom que veio alguém aqui e falou que é especialista nisso antes de mim, né? Essas coisas. Então quando a gente ia para lá, a comida era diferente, o tempo era diferente e tudo mais. E acontecia que muitas dessas viagens, para mim, elas eram muito difíceis, porque em determinado momento da viagem, e assim, não era muito tempo, fora esses efeitos que eu falei da chave cair, eu ficava extremamente irritado.
E eu não conseguia lidar com as coisas. E aí o que acontecia? Muito calor, pó, a gente sempre estava no sertão, e eu ia tomar banho. E como que é o banho lá? Frio. É a quarta coisa que eu detesto, água gelada. Então, eu adoeci nesse tempo. Mas não era o problema da missão, o problema era entender essas coisas, né? E aí chegou então o momento que eu comecei a contar aqui. O Benício, a médica, falou: olha, ele tem sinais, você não quer avaliar? Começamos a avaliação e aí teve esse momento em que o João Paulo, que é amigo hoje, psicólogo, amo esse rapaz, ele me ajudou muito em tudo. Ele falou: olha, eu acho que você precisa fazer uma avaliação mesmo. Então tem alguns formulários que não são necessariamente testes psicológicos, mas que são usados. Então ele me mandou um só para ter uma ideia se era mesmo alguma coisa. Deu quase pontuação máxima. Beleza. Fui fazer os testes. Existe uma escala, né, nesses testes. O meu está no último quadrante. Beleza. Ele falou: olha, eu estou achando que a gente precisa avaliar mais alguma coisa. Fui lá, fiz uma bateria de outros testes. Ele falou: você não é só autista. Você tem altas habilidades. Ou seja, dupla excepcionalidade. Eu falei: não. O autismo eu aceito numa boa. Já vesti a camisa, não tem problema nenhum. Mas dupla excepcionalidade, altas habilidades, eu sempre fui burro. Eu sempre tive dificuldade para as pessoas me entenderem. Aonde que ficou esse negócio? E aí ele foi me mostrar os testes. E é lógico que são diversos parâmetros, né? Mas algumas coisas que eram para ser resolvidas em até 1 minuto e meio, eu resolvi com 15 segundos, 12 segundos, 10 segundos. E ele falou: está aqui. Eu falei: como assim está aqui? Não está aqui. Está aí. Aqui não, está aí. Aí no que você está fazendo, mas aqui não está. E aí, é claro, esse é um processo de terapia que já vem há muitos anos. A terapia já tem, como eu disse, bastante tempo que eu faço uso de medicamento. E não sei quantos aqui fazem, mas a terapia, ela muitas vezes, ela é um olhar para dentro. Então eu trazia questões do tipo: olha, eu estou com um problema de relacionamento. Uma coisa que eu não sei fazer é lidar com o jogo político. Sabe aquele negócio de não falar para a esposa que o vestido está apertado? Não sei fazer isso. E aí eu não sei fazer isso também com o chefe, que pergunta se o sermão dele foi bom. Falo que não. Eu não sei lidar com isso quando tem alguém no presbitério que precisa ser corrigido e todo mundo fica olhando, esperando alguém que vai falar, e sou eu sempre que falo. Então eu tenho alguns aí que não são meus amigos por causa disso, mas não é de propósito. E isso me trouxe muitos problemas, inclusive um quadro depressivo severo, causado por causa exatamente dessa questão do jogo político, né? Tudo bem. Eu levava para o psicólogo, então, a seguinte questão: olha, eu estou com um problema no relacionamento assim, assim. E aí é lógico que o psicólogo, que seja TCC, seja análise do comportamento, seja freudiano, ele vai fazer o quê? Então, a gente precisa ver aonde você se identifica com essa pessoa, porque você está fazendo uma transferência aqui e tal. Não era nada disso. Era uma questão ambiental. Enfim. Levei para o psiquiatra várias vezes sintomas de ansiedade e depressão. Eles são bem criteriosos hoje, mas em algum momento a pessoa fala: bom, toma o remédio. Tá dando certo o remédio? Então tá bom. Tá muito ruim, toma mais. Parou de dar certo? Vamos trocar. E assim por diante. E aí, no momento que esse diagnóstico chega para mim, eu nasci pela terceira vez. E todas as conexões que não tinham sido feitas na minha vida foram feitas.
eu comecei a falar e nem falei da minha formação, né? Mas eu fiz teologia, depois eu fiz mestrado em teologia, depois eu fui fazer psicologia e agora eu faço mestrado em distúrbios do desenvolvimento. Eu já estudei bastante, eu já aprendi bastante coisa, e aquelas aulas de psicopatologia que todo mundo se identifica achando que é doente em tudo, eu não achava que eu tinha tudo. Eu achava que eu tinha o autismo, mas eu nunca falei. E é muito interessante pensar que o autismo ele chegou na minha vida desse jeito, mas sempre foi uma temática que eu me importei. Quando eu estava como missionário, eu frequentemente ia em conferências missionárias e as pessoas me perguntavam qual era o maior desafio missionário na minha perspectiva. E o Ronaldo Lidório, o reverendo Ronaldo Lidório, listou 8 grandes desafios. E eu falava, olha, quem é melhor do que eu, especialista, fala que tem esses 8. Na minha concepção, o grande desafio missionário que nós temos hoje é a saúde mental na igreja. E a grande questão, irmãos, é que hoje, então, eu estou dos dois lados, né? Mas eu sou visto de uma maneira em dúvida pelos dois lados, porque na igreja as pessoas falam, psicólogo. E na psicologia, pastor. Né? Então eu apanho lá, apanho aqui, ganho um amigo lá, ganho um amigo aqui, e eu tenho tentado fazer essa junção de coisas, porque eu entendo que o nosso grande desafio, e a pandemia ajuda a mostrar isso mais do que qualquer outra coisa, é que nós temos um desafio missionário com relação à saúde mental. Se o dado aqui é de 300 crianças sendo acolhidas, você pode multiplicar por 3 ou 4 pensando nessas famílias. Os 300 já são uma igreja. Já deve estar quase 3 igrejas em média das igrejas presbiterianas. Nós estamos falando de 9 igrejas presbiterianas só de falar, de cuidar de pessoas com algum distúrbio. O termo não é bom, esse termo é um termo antigo, mas transtorno, seja lá o que você quiser. Estou falando de mim mesmo, me sinto à vontade de falar assim. Tá? Então, basicamente, a minha trajetória foi essa. Né? No final de tudo isso, só para fazer um jabá aqui, foi a criação de um perfil no Instagram chamado Cristão Autista. E ali eu comecei a compartilhar algumas ideias. Comecei lá com as bem-aventuranças. Como que um autista pode ser alguém que chora? Já que o choro, interpretado lá da bem-aventurança, é o aspecto de você olhar para si e arrepender. E aí até a pergunta que a Ana fez, né? É possível o autista ser crente? Pelo autista, não, mas por Cristo é. Né? Inclusive, não encontrei ainda um orientador que tope fazer isso, mas a minha ideia era de trabalhar no mestrado a espiritualidade do TEA, ou a espiritualidade atípica. Ainda não consegui um orientador, mas estou orando, Deus vai prover. Né? E se não for nessa, na próxima a gente continua caminhando. Mas aí, com o cristão autista, apareceu uma oportunidade de uma coisa que eu não imaginava. E eu concordo plenamente que isso é uma questão missionária. Muitas pessoas passaram a procurar, mandando ali pelas mensagens do Instagram, falando como que funciona isso? É possível, então, um autista ter essas características, ser assim? E ali eu acabei tendo a oportunidade de ajudar algumas pessoas. Então, se você quiser, entra lá, me ajuda nessa divulgação. Esse é o jabá, só tem isso. Não tem livro, não tem consultório, não tem nada, só isso. Né? E é mais ou menos isso. Estou aí disponível para qualquer esclarecimento.
Esse aqui não quer ligar, não. Acho que não, acho que você levou o outro para aí, né? Ah, tá bom. Pastor, obrigada. Eu acho que era essencial que a gente tivesse... deixa eu tirar essa mesinha daqui. Uma representação mesmo, né? Porque a gente fala muito para pai, mas eu acho que era importante a gente trazer alguém que falasse, né? Pelos autistas, sendo um autista. E a gente vê muito isso, os autistas buscando o seu lugar de fala. Então, a gente precisava ter isso também no congresso. Então, muito, muito obrigada. Quero te apresentar a Luciana. Ela faz parte aqui do GPanda também. É a mãe da Olivia e do Peu. Você viu que agora não esqueço mais o Peu. E a Olivia é uma menina autista. E ela gostaria também de te fazer algumas perguntas. Então, já está aí para você, Lu. Obrigada. Primeira coisa, a minha voz te irrita? O timbre está bom? Tá. Ótimo, senão eu ia parar aqui, né? Que eu não ia te fazer sofrer. Olha, a sua palestra foi emocionante, engraçada em alguns pontos e emocionante em outros, principalmente quando você relata o seu sofrimento nessa questão sensorial, social, tal. E ouvindo isso, eu fico muito preocupada, ou mais preocupada, né, com a minha filha. E eu acredito que outras mães aqui também. A minha não verbal, né? Então, assim, ela não consegue se expressar da forma que você se expressava. Eu não sei se ela consegue formular, acredito que não, assim, o desconforto que você tinha, que você consegue fazer. Então, a minha primeira pergunta: quando você era criança, o que a sua mãe fazia que te deixava mais confortável, assim? Onde ela acertava e onde ela errava? Considerando, né, as suas questões sensoriais e tal. Bom, acho que a primeira coisa é dizer que a minha mãe, ela tem aquela característica assim de, a gente brinca, né, de galinha choca. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Então ela sempre levou em todos os médicos, fez tudo que era possível. Mas a gente está falando de 40 anos atrás e o entendimento disso era bem diferente do entendimento de hoje. Então, a primeira coisa, ela sempre fez todo o cuidado possível. Eu acredito que as mães que estão aqui e que já têm essa percepção, já vão, de alguma forma, se precaver mesmo para que as crianças tenham uma qualidade melhor. Então, hoje a gente talvez possa acionar uma TO ou alguma outra especialidade para fazer determinados testes, né, de temperatura, de toque, de algumas coisas, para saber disso, né, para tentar identificar algumas dessas coisas. Agora, sim, a minha mãe, ela nunca deixou, por exemplo, na comida, essa questão que eu comentei também, de fazer a comida que ela faria para todos, né? O que ela falava para mim é assim: o que você não gosta, você deixa no canto do prato, né? Inclusive, minha mãe é muito elogiada pelo macarrão que ela faz, e é a coisa que eu menos gosto que ela faz, né? Mas ela entende isso e tem outras coisas, né? Mas assim, ela, ainda que não fosse uma coisa que eu soubesse com clareza, eu sempre falava para ela: mãe, eu não gosto dessa camiseta, né? E ela ia lá e trocava. Eu sempre fui uma criança meio estranha mesmo, porque assim, eu tinha 3 anos, eu usava calça jeans e camisa por dentro da calça, né? Então, não é muito comum, né? Mas ela sempre teve essa questão de tirar as etiquetas, de falar: mãe, está incomodando. E uma outra coisa que aconteceu que levou ela a ter um cuidado maior comigo é que, junto com isso, né, nunca vem sozinho, eu tenho fora a sensibilidade, eu tenho uma questão de pele bastante difícil. Então, eu sou muito branco, se eu tomo sol, dá problema.
Se eu vou em algum lugar e um bicho me pica, tem alergia de abelha, tem que ir para o hospital, é alergia de pernilongo, um monte de vezes já fui parar no hospital para tomar alguma coisa para isso. Então, essas coisas já acabaram levando a ter um pouco mais de cuidado, né? Mas assim, a minha mãe sempre levou isso dessa forma, olhando assim, você não gosta? Nunca foi aquele negócio, olha, se vira, você vai usar isso aí porque é assim que tem que ser, né? Então, acho que esse olhar para a criança é que é o importante. É claro, a gente não está falando de todos autistas que têm a habilidade, de repente, para falar, olha, isso aqui me incomoda, né? Mas a gente consegue ir percebendo essas coisas e talvez a gente tenha que fazer uma listinha, né? Mas comigo aconteceu desse jeito. Eu acho que a questão da pele ter um outro problema levou a facilitar algumas coisas dessa natureza, né? Uma coisa que tinha dificuldade sempre foi a questão de abraçar, beijar, essas coisas. E ela nunca forçou? Não. Isso é uma coisa boa, né? Ela respeitava, mesmo não sabendo de autismo nenhum, né? Sempre respeitou sua forma. Sempre. Então, era a época que eu era reservado. Ele é reservado, então não faça isso com ele, né? Nossa, parabéns para sua mãe. Parabéns mesmo, mãe. Inclusive, quando eu tive o diagnóstico, ela veio, mas eu tentei fazer as coisas. Eu falei, mãe, não é problema, fica tranquila. Você levou nos médicos, os médicos é que não levantaram a hipótese. Ela sempre fez todo o possível, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que acabou que eu tinha mais coisas, então teve essa interferência aí. Obrigada. Minha dúvida era basicamente essa. Eu acho que instintivamente a sua mãe ela já percebia algo e ela já te tratava dessa forma, né? E ela individualizou você, né? Te olhou como um ser único. E eu acho que é isso que a gente sempre precisa fazer, olhar os nossos filhos como seres únicos. Mas eu vejo muito, olhando para os autistas leves, uma dificuldade muito grande de se relacionar no meio típico, né, e no meio atípico, porque eles não se sentem partes de nenhum dos mundos. E, na verdade, existe, se a gente for prestar atenção, um certo preconceito do mundo típico com o autista leve, né, que é reservado, é chato, é tímido demais, é difícil. E aí vem vamos para a parte do autismo mais, né, grau 2 ou 3. Imagina, não é autista. O que está reclamando? Tem uma vida perfeita, fala, anda, né? E não enxergando aquelas outras dificuldades que a gente sabe que existe. Como foi? Eu sei que você recebeu o diagnóstico não faz muito tempo, mas como que você lidava com isso, né? E como você lida com isso hoje? Essa diferença, não conseguindo fazer parte do mundo? Com culpa. Era assim que eu lidava. O meu pai acabou falecendo o ano passado, mas meu pai era uma pessoa extremamente extrovertida. Contava piada, qualquer lugar que ele chegava, pouquinho tempo tinha uma roda em volta dele. Eu tenho um irmão mais novo, que é a mesma coisa, e eu até brincava com eles, falava, olha, quem tinha que ser pastor era você, porque você é agregador, você tem essa característica, e eu não, né? Muitas vezes, até esses dias eu coloquei um repost, né, do negócio, falando, o post era falando que o autista tem dificuldade para as coisas, aí eu escrevi assim, então, às vezes o problema é só a capa, depois você acaba gostando dele, né? Mas assim, eu tinha muita dificuldade, principalmente na igreja, e com aquilo que eu entendi que eu tinha que fazer, que era ser pastor. Porque o pastor tem que ser extrovertido, ele tem que ser animado, ele tem que ser sociável, ele tem que ter todas essas características. E isso sempre foi difícil. E eu sempre tentei fazer isso. E aí tem uma coisa que acontece, que é assim, a pessoa fala, nossa, mas depois que você teve esse diagnóstico, você mudou. Agora parece que você quer parecer ser autista. E a grande questão não é essa. A questão é que no momento que fala, esse sofrimento que tinha,
essa ansiedade que tinha, essa culpa que tinha, não é uma questão de não querer fazer, é falta de condição de fazer. Você fala, então eu não vou mais me colocar nessas condições. Eu não vou me expor mais a essas coisas. E aí as pessoas ficam meio assim, né? Porque falam, nossa, então agora você está querendo mesmo ser autista, né? Então, foi com culpa, foi com dificuldade, foi com muita oração, falando, Deus, por que eu sou assim? Se o Senhor me chamou para o ministério, o Senhor tem que mudar essas coisas. E assim, de fato, eu mudei bastante. Quando eu era pequeno, não conversava com as pessoas. Hoje, eu consigo conversar, consigo manter um diálogo, mas ainda tenho bastante dificuldade com o relacionamento. Provavelmente, a gente vai estar aqui, eu vou ficar sempre num canto, eu vou conversar com quem vier conversar comigo, mas a iniciativa disso é difícil. E aí, tentando responder uma pergunta que não foi feita. E como que eu fazia para ser missionário assim? Né? Porque o missionário não tem que ir nas pessoas. Eu tinha um método. Eu criei um método. Né? E assim, eu não acho que isso é uma coisa ruim. Não acho que é uma coisa ruim. Do tipo, então é artificial? Não, não era artificial. Eu orei e falei, Deus, eu preciso de uma estratégia. E aí eu tinha essa estratégia e eu conseguia fazer isso. Como eu disse, era uma questão que eu sempre percebi que eu tinha dificuldade, e o que eu fiz? Eu sempre li muito a respeito. De chegar em livraria e falar assim, olha, o que você tem sobre relacionamentos? E a pessoa colocar aquela pilha de livros e falar, eu vou levar todos. E ler todos. E falar, bom, então é assim. Teve uma época que eu fiquei bastante obcecado por microexpressões. Né? Então, a questão assim, você consegue identificar o que a pessoa está fazendo? Meio que cientificamente consegue. Né? Mexe aqui, mexe ali, não sei o quê. É natural, não sei, acabou ficando, mas era isso. Né? Então, essa questão sempre foi muito difícil. O pessoal perguntou aqui no YouTube qual o nome desse pastor. Esse é o pastor Leonardo Veríssimo, gente. Autista. Autista. Um autista. É. Como é a sua relação com Deus, sendo autista? Você viu que, né, as mães têm essa preocupação. E eu já vi casos de autistas dizerem que têm uma certa dificuldade de entenderem efetivamente o sacrifício que Jesus fez na cruz, né? E a gente, até como mãe de autista, a gente até entende essa dificuldade, porque o cérebro funciona de forma diferente. Então, eles não entendem muito o que é figurado. Mas como que é para o Leonardo, para o pastor Leonardo, essa relação, essa espiritualidade, esse relacionamento com o Senhor? Bom, como eu comentei, ela sempre foi diferente do modelo da igreja. Então, o que as pessoas normalmente, aonde as pessoas normalmente expressam as emoções? No louvor. Isso para mim é muito difícil. Já estive em algumas igrejas e igrejas que têm um louvor normalmente assim, poucos instrumentos é mais fácil, hinos são mais fáceis. Eu acho que, eu não sei falar nada de música, sou péssimo disso, mas eu acho que no hino as pessoas cantam mais uniformes, então acaba ficando mais fácil para lidar. No louvor, num cântico, parece que é um pouco mais... Né? Então, essa parte ela sempre foi estranha para mim. A adoração foi sempre um questionamento interno. Como que eu estou adorando se eu não canto? Até o momento que você passa daquela primeira fase de entender que que adorar a Deus é só cantar. Então você adora a Deus de diversas formas. Beleza. A questão da minha relação com Deus, ela, ainda que a gente fale que é muito abstrato, se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver que Paulo, especialmente, ele usa uma linguagem jurídica para falar sobre o que Cristo fez por nós. E aquilo é muito lógico, é até óbvio, né? Então, ainda que eu possa, se você me perguntar, mas qual que é a imagem que você tem de Deus? Eu falo, não sei. Não, com certeza não é o velhinho, mas se eu perguntar para você, você sabe responder isso?
né? Agora, o aspecto do Novo Testamento, que ele traz o que Cristo fez, a nossa condição de pecador, inclusive os termos que são chaves, né? Justificação, redenção, é muito lógico, né? Então isso é até tranquilizador, assim, nesse sentido. Até, aproveitando para fazer uma sugestão, John Stott, ele tem um livro, né, que chama A Cruz de Cristo, que ele fala sobre essa questão da redenção. Foi um livro que eu li várias vezes, porque ele explica bastante essa questão desse aspecto de como Paulo usou esses termos jurídicos. Então, se você falar para mim, você sente isso? Eu não sei te responder. Não sei o que seria sentir. Você já sentiu Deus? O que é sentir Deus? Um arrepio? Eu sei que Ele está comigo, tenho convicção absoluta disso, da minha conversão, da minha pecaminosidade, da necessidade que eu tenho dEle. A forma que eu me relaciono com Ele, com oração. Não consigo orar simplesmente sentado falando assim. Eu escrevo. Foi um mecanismo que serviu para mim. Tem gente que não serve. Quase que escrevendo uma carta, tentando exemplificar. Gosto muito da espiritualidade histórica, né? Então existem práticas, exercícios espirituais, jejum, meditação nas escrituras, todas essas coisas eu faço. Talvez isso seja mais fácil porque é um método, né? Então, como método, acaba sendo mais fácil de me apropriar. Mas ele tem tanto valor quanto o espontâneo, né? Às vezes a gente na igreja tem uma dificuldade com isso. O que é bom é o espontâneo. Então eu vim aqui sentindo meu coração e chorei. Eu já chorei lendo teologia, é meio esquisito, né? Mas já aconteceu. Então, eu acho que eu caminho um pouco por essa perspectiva. O Evangelho, ele tem um aspecto que é subjetivo? Tem. Mas ele também é muito lógico. Então, se falta, de repente, uma coisa de um lado, ele é todo compensado pelo outro, né? O Novo Testamento é completamente inteligível nesse sentido, né? E de uma forma missionária, eu sempre gostei do texto de João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, esse texto ele sempre foi um parâmetro para mim, né? Eu vou pregar para as pessoas, eu tinha muita dificuldade em fazer aplicações no seminário. A aplicação do sermão. Porque a aplicação do sermão você precisa entender um pouco mais do contexto às vezes, né? E aí o que eu entendi naquela época que eu tinha que fazer era estar mais próximo das pessoas, ainda que esse fosse o tendão de Aquiles que eu não sabia que era, né? Mas como exercício eu sempre fiz. Então foi por aí mais ou menos que eu fui conseguindo fazer as coisas. Pode-se dizer então que o diagnóstico do autismo trouxe um alívio para você? Completamente. Por isso que eu trouxe como um outro nascimento. Um outro nascimento. E eu sei que tem gente que tem dificuldade com isso. Já conversei com várias pessoas que falam assim, mas eu tenho medo porque cria um estigma. E assim, algumas coisas me levam a estar aqui, por exemplo. A primeira delas é que é isso que eu sou. Esse isso não entenda ruim, não entenda num sentido ruim, mas é o que eu sou. No momento que é o que eu sou, então, se eu não me defender, ninguém vai me defender. Se eu não falar sobre isso, ninguém vai falar sobre isso. Eu tenho um filho autista. Como eu disse, ele está no processo, pode ser que ainda chegue um momento que fala, ele ficou para fora. Tudo bem, mas ele tem ali os traços, ele tem características e eu não quero que ele enfrente determinadas coisas que eu enfrentei. E por outro lado, eu penso que talvez seja difícil alguém querer contratar um pastor autista para a igreja, né? Então eu corro um risco. A pessoa vai falar, nossa, mas eu vou ter um pastor autista? Mas se for assim, então como psicólogo também a minha carreira está defasada, porque como psicólogo também não vou poder ser. Como neuropsicólogo, que eu também não vou poder ser. Então eu não vou poder fazer muita coisa.
né? Mas se nessa fala outras pessoas se encorajarem, já é suficiente, né? Porque no momento em que, e a gente estava sentado assim, meio que na diagonal, o João Paulo falou para mim, olha, eu não tenho dúvidas do que eu vou te falar. Você é autista. Aí ele falou, o que você está sentindo agora? Eu falei, não sei, mas assim, eu nunca soube, então também está tudo certo, né? Tá do jeito que sempre foi. E aí depois eu saí, aquilo fica vindo e tal. E aí é muito interessante que no primeiro momento eu falei para as pessoas, e a pessoa falava assim, não, mas você não é não. Você não tem cara de autista. Bom, tudo bem. E aí, mas o que é a característica de autista? Aí eu falava, olha, teve isso, isso. Mas se é isso, eu também tenho. Se é isso, eu também sou. E aí eu falei, bom, então vá fazer um diagnóstico, porque, né, se é assim, então... E a grande questão que talvez as pessoas não entendam é que não é de outro mundo. A gente está vivendo no mesmo planeta, a gente está... né? Então vai ter coisas mesmo... alguém falou aqui da questão dos irmãos, né? Acho que foi você. E eu tenho uma filha que está convivendo assim. E eu falo, gente, ore pela minha esposa. Já pensou conviver com 2 em casa, 2 autistas? Deve ser bem difícil para ela. E aí a gente começa a ver que acaba copiando comportamentos, né? Mas isso não significa que ela é. Mas trazer essa possibilidade para a igreja, e eu sei que a igreja de vocês está à frente de outras igrejas nesse sentido, de falar, olha, nós temos isso mesmo, é possível isso acontecer, a gente tem que fazer uma mudança de rota. Eu não sei, hoje talvez a igreja presbiteriana tenha 4.000 pastores, talvez, não sei. Se são 4.000 e a gente tem 1 a cada 53, então olha a quantidade de pastores que nós temos que são autistas, que talvez não saibam, que sofrem, que fazem a igreja sofrer, que tem problemas às vezes na família, simplesmente porque tem medo de falar, bom, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou atrás disso, né? Então, se um dia eu precisar de ajuda social, vocês me ajudem, né? Mas por enquanto acho que dá para conseguir trabalho, dá para conseguir fazer as coisas e trazer isso, né, para que a igreja pense, no mínimo. Eu acho que tenho certeza, a sua fala, a sua experiência, ela traz esperança para todos os pais que estão aqui, independente do nível do autismo que eles tenham, né? Esperança de que é possível um desenvolvimento, que é possível um relacionamento, que é possível uma transformação, que é possível eles aprenderem a palavra do Senhor, eles se relacionarem com Deus. Então, eu acho que só por aí já está valendo o seu diagnóstico, né? E eu acho que o Senhor não nos fez covarde, né? O Senhor não gosta de covardia. E eu acho que é preciso, sim, a gente se posicionar. Então, se o pastor Leonardo é autista, por que ele vai esconder isso, né? Então, sou autista e eu tenho que, sim, falar para as pessoas que eu sou. Lúcia, tem mais alguma pergunta para fazer para o pastor? Não. Pastor, eu queria te agradecer muito, de verdade. Em primeiro lugar, foi um prazer muito grande te conhecer. Foi uma surpresa muito grande, né, saber que nós temos um pastor autista. Fico muito grata da sua presença aqui hoje, em todos os sentidos, né, não só pela palavra, mas pela esperança que você representa. Então, que você possa continuar sendo canal de bênção na vida das pessoas, né, que o Senhor possa continuar te usando. E eu gostaria de saber se o pastor quer falar mais alguma coisa, quer deixar mais alguma mensagem para a gente. Só uma última coisa. Quando, ainda como missionário, as pessoas me perguntavam né, qual era o desafio missionário que eu entendi, eu falava da questão da saúde mental. Teve uma vez que uma pessoa falou assim, olha, mas isso que você está falando significa que a gente vai ter que passar a vida inteira cuidando de uma única pessoa, né? Para evangelizar um autista não verbal, talvez com deficiência intelectual, eu vou ter que passar a vida inteira aprendendo o que serve para ele e o que não serve para ele. E a grande questão é
que missão mais nobre que a gente pode ter do que essa? Quem disse que Deus só aprova o missionário que enche um estádio? Isso aí é muito mais do nosso ego do que o que a Bíblia diz. Então, a minha conversão, ela não aconteceu num momento estanque. Não foi naquele acampamento. Aquele acampamento foi um meu encontro com Deus. Eu entendo pelo menos assim. Até hoje eu estou sendo convertido. E é isso que a gente precisa, de repente, entender. Esse primeiro toque, é claro que ele vai ser do Espírito Santo. Mas ele vai ser a partir dessa dedicação. Né? O que é o Evangelho, se não carregar o outro nos braços? Então, a maior prova de que o Evangelho pode fazer algo por alguém é o pai que está aqui, a mãe que está aqui, a avó que está aqui, olhar para essa criança e falar, não. Em primeiro lugar, ela não é um peso. Em segundo lugar, ela não é um anjinho. Né? Porque tem os dois lados. Então, se ela não é nem o peso e nem o anjinho, ela é alvo do amor de Deus. E se é para passar a minha vida entendendo como é isso, eu vou passar a vida inteira fazendo, que é o mais importante. Né? Então, não desistam. Né? Talvez seja essa a palavra. E a gente pode ir para o campo científico ou ficar em outro âmbito. A gente precisa entender que aquilo que é feito, aquilo que é dito, aquilo que a gente expressa, vai marcando a vida da pessoa. E esse é o pregar o Evangelho que a gente precisa para todos. Então é isso. Muito obrigado.